Boa noite, amigos. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva e que possamos nós permanecermos nessa mesma paz por longo tempo. É uma alegria imensa para mim estar na cidade de São José do Rio Preto, na presença de amigos queridos, e na alegria de fazer novas amizades, porque esse é um dos objetivos da divulgação espírita, fazermos amigos, encontrar corações solidários aos nossos, corações que têm também o objetivo como o nosso, de aprender, de evoluir e de nos melhorar. Então, deixo aqui já a minha gratidão, o meu reconhecimento a essa casa, que nos dá a oportunidade de falar a respeito da doutrina espírita, de falarmos a respeito do Evangelho de Jesus. Eu, quando estava de viagem para cá, fiquei imaginando quem será que eu iria encontrar, porque em São José do Rio Preto temos poucos amigos. E aí ficamos meditando quais corações Jesus iria trazer hoje ao Allan Kardec, porque vocês não me conhecem, e eu também não conheço. Não sei quais as dores que vai na tua alma, não sei o que te trouxe aqui hoje, não sei por quais processos evolutivos você está passando, e de quão ferido está o teu coração, ou de quanto você necessita de um abraço, de um consolo, de um aconchego da doutrina espírita. Mas uma coisa eu sei que nós estamos no lugar certo, no local ideal, onde se nós quisermos, o nosso coração encontra a paz que Jesus falou, a paz que Ele nos deixou como referência. Então sejamos nós muito bem-vindos nessa casa de paz, nessa casa de oração, e que essa ferida que incomoda todos nós, possa hoje receber o bálsamo dos espíritos amigos, dos amigos de Jesus que laboram aqui. Então, hoje nós vamos falar de uma passagem do Evangelho, da visita que Jesus fez a Marta e a Maria. Só que antes de entrarmos propriamente na passagem, a gente precisa fazer uma reflexão. O que temos feito da nossa vida? Por que estamos tão ansiosos? O que modificou de 10 anos para cá, de 20 anos para cá, que nós ganhamos um ritmo tão acelerado que mal podemos conversar um com o outro, porque estamos sempre cheios de horários, cheios de compromissos? O que estamos fazendo da nossa oportunidade reencarnatória? Já pararam para pensar? Quais as escolhas nós temos feito da nossa vida? Porque temos aprendido com a experiência que a vida é uma oportunidade valorosa e que temos que ser útil dia a dia, que temos que nos renovar. Por isso desse convite da doutrina espírita, a renovação. Então vamos pensar um pouco, o que está nos deixando tão ansiosos? Será o corre-corre? Será os horários? Será o ritmo de trabalho? Será a busca pela vida material? Por que estamos tão ansiosos? E sempre que estamos ansiosos, consequentemente, vamos ficando aflitos. E vem gerando aquela aflição. E sabe as palavras de André Luiz, quando ele fala assim, que a aflição não resolve problema. Já perceberam que quando nós estamos aflitos, a gente não consegue resolver problemas? Que o melhor é acerenar e deixar o tempo passar. Então, muitas vezes, é essa pausa que nós precisamos fazer. Porque estamos correndo, e chegamos ao ponto de não nos satisfazermos com mais nada. Quantos de nós já não temos mais do que o necessário? Mas ainda não está bom. Quantos de nós já não desfrutamos mais da presença de um filho,
de um parente, de um esposo, de um amigo, porque não dá tempo. E o tempo voa, célere. E logo, as pessoas se modificam. Uns partem para o plano espiritual, outros se casam, vão embora, e fica o pesar. Por que não aproveitamos mais? Por que não falamos mais, eu te amo, você é importante? Então, hoje, o Evangelho nos convida a essa reflexão. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus no Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma passagem maravilhosa quando fala das nossas ansiedades. Ele fala assim, se nós não conseguimos aumentar nem 1 centímetro da nossa estatura, por que tanta ansiedade? Porventura, Deus não cuida de nós? Porventura estamos abandonados pela própria sorte? De maneira alguma. De maneira alguma nós estamos abandonados. Pelo contrário, somos assistidos. Por isso que o evangelista, ele é sábio quando ele fala assim, buscai primeiro as coisas de Deus, que as outras lhes serão acrescentadas, não é? E nós temos feito isso. A gente prioriza primeiro as coisas que vai guardar na alma, não é? A gente culturalmente aprendeu a buscar primeiro as coisas da matéria. Se sobrar tempo, a gente se dedica às coisas de Deus. Então nós precisamos pensar o Evangelho, porque em toda a minha vida eu nunca encontrei um livro tão atual quanto o Evangelho. Eu nunca vi isso. É espantoso. E hoje nós vamos conseguir fazer essa reflexão de como as passagens do Evangelho são atuais. Então vamos pensar mais um pouco, porque a gente pensa assim, esse ritmo que nós estamos dia a dia nos envolvendo, tem nos trazido benefícios? Porque nós nunca estivemos tão doentes. Nunca estivemos tão doentes. Se a gente quiser marcar hoje, por qualquer convênio que seja, um médico, é só daqui a algum tempo, porque os consultórios estão superlotados. As pessoas nunca buscaram tanto um alívio. As igrejas, os templos, os centros espíritas sempre estão contando com a presença de muitas pessoas aflitas que não sabem que rumo dar. Mas nós precisamos saber, porque nós temos a doutrina espírita, que pauta o nosso roteiro. Mas nós precisamos entender. Então vamos fazer uma lista, vamos fazer juntos. Olha quanta gente tem aqui. Uma lista de tudo que é importante na nossa vida. Quem aceita o desafio? Vamos fazer uma lista hoje? Hoje a gente tem tempo. Temos 40 minutos. Mas nós vamos ter que pensar. O que eu fazia que me era importante e hoje eu não faço mais? O que ficou para trás? Vamos fazer junto essa lista? Como é que chama a senhora? Dona Maria Tereza. Eu vou convidar a Dona Maria Tereza e ela vai fazer uma retrospectiva. E nós vamos ver que muita coisa que ela viveu também está na nossa lista. E que pode ser que hoje ela sinta falta. Mas eu vou poupar a Dona Maria Tereza. Não vou chamar aqui não. Porque Oswaldo Montenegro já fez essa lista para a gente. Vamos ver a lista dele e vamos ver onde que a gente se encaixa. Vamos ver onde que a gente está errando. Para a gente poder retomar. Não é? Retomar a nossa vida. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás.
Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são poucos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo? Era melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava? Hoje a Sofia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava? Hoje acredita que amo você. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não lembra mais? Quantos segredos que você guardava? Hoje são poucos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava? Hoje acredita que amo você. Temos uma lista em comum? Temos. Quem já não deixou velhos amigos para trás? Não é? Quem já não perdeu as oportunidades de estar com grande amor? E por orgulho, por vaidade, por ranhetice, por ponto de vista, a gente não está mais, não é? Então eu creio que a nossa lista sempre dá para ser refeita. E é essa a esperança que a gente tem, de com a luz da doutrina espírita, despertar em nós novos sentimentos e retomar as rédeas da nossa vida com mais tranquilidade, com mais serenidade, para acertar. Então vamos lá. Evangelho de Lucas, eu vou ler para vocês. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Então, hoje nós vamos conversar a respeito dessa passagem. Ao prosseguirem a jornada, o evangelista começa narrando já a ação de Jesus. Porque Jesus era ação o tempo todo. Jesus não tinha tanto repouso. Ele estava sempre prosseguindo jornada, andando, realizando em ação. Ele entrou em certa aldeia. Vejamos bem que Lucas não narrou o nome da aldeia. Não sei porque ele não quis colocar. Mas João vai falar no seu evangelho, que é uma aldeia chamada Betânia. E certa mulher faz um mistério. Depois ele fala, de nome Marta o hospedou. Aí os irmãos ficam pensando assim, por que será que Lucas escreveu
que ela o hospedou. Parece para nós uma informação sem importância. Mas vejam bem que Lucas está falando que essa casa que Jesus estava hospedado era uma casa onde se cumpria a lei judaica. Porque existia uma lei na época, e ainda hoje, chamada Lei da Hospitalidade. Então, todo judeu que chegasse na cidade, ele era acolhido por algum. Levava para casa e tratava bem. Fazia todas as coisas que se fazia um peregrino. Então, Lucas está falando, olha, aquelas irmãs cumpriam a lei de Moisés, eram umas cumpridoras da lei. Então, não são informações desnecessárias, só que nós precisamos entender. E a gente fica pensando assim, por que será que Lucas colocou essa passagem justamente depois que Jesus vinha de uma viagem longa? Veja bem, se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, ele vai narrar fatos, Jesus curando, Jesus visitando, Jesus sendo expulso pelos samaritanos, Jesus enviando os 70 retornando, Jesus falando a parábola do bom samaritano. Então, a gente pode entender assim que Jesus vinha de uma jornada muito cansativa. E a lição espiritual que nós vamos tirar desse versículo é o seguinte, que todos nós, depois de uma jornada de trabalho, precisamos estar em contato com as pessoas que nós amamos, que nos sentimos bem. Porque Jesus amava aquela família. Tanto que as duas são irmãs de Lázaro. E Jesus teve saudade de Lázaro e chamou-o de volta. Então, são pessoas afins que Jesus tinha um amor grande. Então, a primeira lição é essa. Nós precisamos nos refazer junto das pessoas que amamos. Porque não adianta nós sairmos para trabalhar às 6 horas da manhã, trabalhar o dia todo, cansado, e não ter um lugar para voltar. E não ter o carinho, o afeto para nos receber. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos de alguém que nos acolha com fraternidade, com alegria. E nós precisamos ter cuidado, porque nós, donas de casa, muitas vezes estamos muito atarefadas. Então, muitas vezes o marido chega e a gente já não recebe com aquele amor. E todo homem é um pouco filho e precisa ser acolhido. Oh, meu bem, quem não gosta de receber um carinho? Não é? Então, tomar cuidado com quais os afetos que estão retornando para o nosso lar e de que maneira nós estamos tratando. E nós também queremos ser bem tratadas, não é? A mulher gosta que o marido elogie, que colabore com ela nas tarefas de casa, que a leve para jantar cada vez em quando, que fale uma palavra carinhosa. Porque no nosso relacionamento, a gente vai perdendo isso com o tempo. Chega a ponto de o casal não se beijar mais. Então, precisamos atentar. O que é importante na nossa vida familiar? Precisamos ter esse elo afetivo com as pessoas, para que eles possam se hospedar em casa nessa vibração carinhosa que tem que ser o lar. Porque o lar é o lugar mais sagrado do mundo. Se você não tiver paz no seu lar, amor, acolhida, como é que a gente volta? Não é? A gente pode ver muitas vezes os casais ou os filhos, quando estão com problemas, eles evitam voltar para o lar. Então, não se sabe por que os bares ficam lotados até tarde. Quanto desencontro, quanto desamor para não enfrentar os problemas de relacionamento, sendo que estamos sendo convidados para nos harmonizar. E quando Lucas fala o hospedou, eu gostaria de ir mais longe um pouco. E o que nós estamos hospedando? Porque a Marta, sabe o que significa Marta? Dona de casa. Marta significa dona de casa na língua judaica. Maria, Marta e Maria, já vou adiantar. Maria seriam as duas porções nossas. A Marta é o nosso lado prático. A Maria
é a nossa porção contemplativa. Então, a gente vai ver as duas realidades, Marta e Maria. E nós somos assim. Nós somos Marta e somos Maria. Tem um amigo que fala assim, olha, é bom pedir para Jesus nos dar as mãos de Marta, mas o coração de Maria, que é esse coração que senta aos pés de Jesus e contempla. Mas a Marta é a que está fazendo, que está na ação. Então, Marta hospedou Jesus. E o que nós estamos hospedando? Vamos pensar, gente. O que nós estamos hospedando dentro de nós? Muitas vezes, esse hóspede, ele é capaz de deformar o nosso caráter. Não é? Quantas vezes nós não alojamos aqui dentro uma mágoa, um rancor, um sinal de orgulho, e vamos nos transformando, porque nós hospedamos esses sentimentos ruins, e vamos modificando o nosso caráter sem perceber. Sabe quando a gente deforma o nosso caráter? Quando a gente começa a sentir obrigado a mentir. Não é assim? A gente sempre foi fiel a alguns princípios, mas de repente a gente se vê na condição de começar a mentir. E isso é deformidade de caráter. E se a gente acredita nos princípios, sejamos fiéis, mas não deformemos o nosso caráter. Paguemos o preço de sermos fiéis, de sermos honrados, porque isso pode muitas vezes afastar alguns interesses, mas não deforma o nosso caráter. Não deforma o nosso caráter. Então, toma cuidado com o que você está hospedando no teu coração. Sabe, muitas vezes aquele sentimento de inferioridade ou de inveja que vai crescendo é um hospedeiro terrível. Então precisamos parar, respirar e meditar. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que vale a pena eu deformar o meu caráter por causa disso ou daquilo? Vamos pensar. Então, ganha esse sentido de hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Veja bem, a Maria, que é a nossa porção contemplativa, está realmente sentada aos pés de Jesus. Porque ela sabia que Jesus era o hóspede divino. E sabia também que Jesus talvez não voltaria pelas cercanias. E a Marta continuava em atividade, mas a Maria não. Se preparou, se postou aos pés de Jesus e foi aproveitar. Imaginemos nós, vou falar para as donas de casa agora, as Martas. Vamos supor que ontem, 4 horas da tarde, recebemos lá no Facebook uma mensagem que Jesus iria se hospedar em casa. Viria lá passar um final de tarde conosco. O que a Marta ia fazer? Ela ia correr no mercado, ia comprar um monte de fruta, legumes, bebidas para colocar. Ia deixar aquelas comidas prontas só para pôr no forno. Ia trabalhar o dia todo limpando a casa, organizando, deixando o ambiente tranquilo. Se desse tempo, a Marta iria ao cabeleireiro. Ia fazer uma escova, fazer a raiz, que ninguém é de ferro, não é? Nós íamos preparar tudo para receber Jesus. Quando Jesus chegasse, a Marta ia estar cansadíssima. Porque ficou o dia todo cozinhando, fazendo. Não se preparou para receber o hóspede. A Maria não. A Maria pensou, olha, o que ele vai falar, eu preciso gravar na minha alma. Então eu preciso estar descansada. Eu preciso absorver o que ele vai falar. Porque Jesus não falava como nós. Jesus não jogava conversa fiada. Ele não falava assim, você viu o jogo do Corinthians? Ou você viu, vai chover. Está frio, né? Será que chove? Jesus não falava isso. Jesus o tempo todo ensinava as coisas celestes. E a Maria percebeu isso, porque ela se postou aos pés de Jesus e pensou assim, eu só saio daqui depois que ele falar a última palavra.
eu quero aproveitar a passagem dele na minha casa. Então eu fico imaginando Jesus no Sermão da Montanha. O que será que Jesus fez que prendeu a atenção daquelas pessoas? Porque foi se agrupando ali muitas pessoas. E as pessoas da época que buscavam Jesus eram os desvalidos do mundo. Eram pobres, sofredores, aleijados. Eram, para falar a verdade, aqueles que perderam o endereço de Deus. Porque na época de Jesus, para se entrar no templo, tinha que cumprir rituais de purificação. Se você tivesse um aleijão, alguma deformidade, não podia entrar. Então, quando Jesus começa a sua pregação, aquelas pessoas, elas sentem uma esperança voltar. Eles pensaram assim, olha, Deus mandou um enviado, agora nós não estamos mais sozinhos. É o Messias que vem. Então, aquela turba de doentes queriam saber o que Jesus tinha para falar. Queria saber qual recado do alto Jesus tinha. Queria consolo, queria colo, queria Deus. Buscava Jesus porque queria um Deus. Deus para consolar. Não era mais o Deus de guerra, mas era um Deus que era amor. Então, quando Jesus começou a falar para aquelas multidão, Jesus, ele buscou as palavras simples e profundas que iam marcar a alma. Porque ele sabia que o tempo dele era muito curto, e o que ele fosse falar tinha que marcar. Então, quando ele começa, bem-aventurados pobres de espíritos, gente, vamos pensar. Se aquelas pessoas que estavam ali eram os mais pobres dos pobres, Jesus estava falando para o pobre de espírito no corpo? Estava falando para o espírito imortal. Ele estava falando assim, olha, desapeguem de todo esse sofrimento. Porque quando vocês entenderem que nós não temos nada, mas que tudo é de Deus, esse é o pobre. É o que reconheceu que nós não temos nada. Então não importa o aleijão, não importa a dificuldade, não importa a lepra, não importa a cegueira, porque isso aí vai ficar. Vocês não têm nada com essa terra. Então, quando ele começa a cantar, aqueles espíritos foram recebendo essa mensagem consoladora. E era como se, eu tenho certeza que quando Jesus falava, aquele magnetismo ia envolvendo e o espírito imortal aprendia a lição. Ficaram consolados. E dali partiram muitos para a pregação. E nós também somos assim. Porque quando nós somos ensinados com amor, nós não esquecemos. Não é assim? Quando a mamãe e o papai nos ensinou desde pequenininho lá, as cantigas de ninar, a gente não esquece. Passaram-se aí alguns anos, algumas décadas, nós não esquecemos. Imagine um pedagogo divino ensinando a não sofrer, a ser resignado. E a gente pode até fazer um exercício para mostrar como é que quando a gente aprende com amor, a gente não esquece. Eu vou começar e vocês vão me ajudar, certo? Batatinha quando nasce, bebezinho quando dorme. Gente, nós esquecemos isso? Quantos anos faz que nós aprendemos isso? E foi um coração bom que ensinou. Muitas vezes a mamãe, ou a primeira professora, e nós guardamos aqui. Então era essa a pedagogia de Jesus. Era o amor ensinando a ser amado. E eles não esqueceram. E a Maria sabia disso. Então ela se postou aos pés de Jesus e falou, agora eu vou aprender. Mas foi uma pena que Lucas não narrou o que Jesus falou. Não narrou. E nós ficamos aqui a imaginar o que será que Jesus falou naquela casa para aquelas irmãs. Não é? Então, é esse sentido de aproveitar, de contemplar as coisas boas da nossa vida, de aprender. Porque quando a gente está na nossa porção Marta, nós não valorizamos
o relacionamento. Lembra que eu falei da visita? Às vezes a visita vem e a gente se desdobra em trabalho. E aí a gente fica torcendo para a visita ir embora logo para a gente descansar. Não é assim? Vocês estão rindo por causa do Natal, que ficaram 15 dias em casa? É assim. Então, nós não aproveitamos aquele momento para trocar as impressões afetivas, para relembrar como era bom aquele tempo, para rever as histórias. Né? Nós ficamos atarefados em cozinhar, em preparar aí, e aí a gente quer que eles vão embora para a gente voltar à nossa vida normal. Mas devia ser o contrário, devia ser um prazer estar com aqueles que amamos. Como é bom poder receber o cunhado em casa, o filho que estava viajando e volta, a sogra. Eu estou vendo algumas carinhas assim, gente, mas é o que a gente tem. É o que a gente tem, são as pessoas da nossa família. Né? E nós vamos ter que aprender a conviver e melhorar, não é? Então, mudar um pouco o nosso foco. Senão nós vamos estar tanto em atividades, e excesso de atividade não significa luz nenhuma. Significa muitas vezes ansiedades. Nós precisamos acalmar. Acalmar e falar assim, Jesus, qual é o próximo passo? Porque senão nós começamos a nos cansar de tudo. A nos cansar do trabalho, a nos cansar dos relacionamentos, a nos cansar da casa espírita, a nos cansar das pessoas que nos amam. E aí a gente entra num processo muito grave, que é o estresse, quando ele atinge o pico, o esgotamento. Tem uma síndrome detectada, chama síndrome de Burnout. Já é desde 1970, mas hoje, com essa vida que nós estamos levando, nós estamos vendo muitos casos assim. É um esgotamento que a pessoa não quer mais aquele tipo de relacionamento. Ou quando ela tem que fazer, ela faz como se ela estivesse levando um peso enorme nas costas. Isso acontece muito com professor. Tem professor aqui? Não é? Vai chegando aquele momento de voltar para a escola, vai dando taquicardia. Né? Com as profissões de risco, com bombeiro, com médico, com policial. Então, nós precisamos achar um caminho para serenar e falar, Senhor, um dia por vez, me ensina a ter sabedoria, porque aí eu vou resolvendo a minha vida. Não é? E vocês pensam que a gente, estudando obras póstumas, Kardec passou por tudo isso. Kardec passou por tudo isso que nós estamos falando. Essa agitação, essa preocupação. E aí, o Espírito Verdade falou assim, ó, calma, que nós vamos também ajudar a sua vida material. Porque a vida material ainda é importante. E se não nos preocuparmos com ela, nós não amaríamos você. Olha o Espírito falando para Kardec, tenha calma. Viva um dia por vez, que o trabalho vai continuar. O trabalho não é seu, o trabalho é dos espíritos. Então, faça o teu melhor. E Kardec deu uma serenada, porque ele tinha pouco tempo para fazer tudo aquilo. Então, nós também precisamos, nós temos muita coisa para viver. Nós não estamos podendo querer morrer, não. Nós precisamos viver, mas viver com qualidade, com alegria. E esse é o nosso desafio. 2014 é o ano da alegria. Nós precisamos viver com alegria. Levantar de manhã e falar, Senhor, pode mandar que hoje eu estou bem. Vamos viver. Tirar aquela parte do azedume, do reclamar, porque é cedo, porque é sol, porque tem que lavar. Agradeça. A melhor coisa para nós é despertar no corpo físico e sentir aquela vontade de viver, de recomeçar, de reparar, de acertar. Mudar um pouco a nossa maneira de ser. Não é? Porque se a gente já acorda com aquela depressão e quer ficar na cama, como é que vai ser o final do dia? E as pessoas que convivem conosco, será também que nós não precisamos promover a alegria na vida delas? Então precisamos lutar. A gente costuma falar assim, nós não temos a mínima noção nos dramas que as pessoas estão envolvidas. A gente não sabe a dor que vai na alma de cada um.
A gente não sabe o passado. Não sabe por que ela é daquela maneira, por que sofre daquela maneira, ou por que não consegue ser feliz. Nós não sabemos. Nós não temos esse poder. Ninguém tem, gente. Médium nenhum tem. Porque isso é aqui, ó. Então, muitas vezes o médico não resolve. O antidepressivo não resolve. Porque é uma dor instalada mais no fundo. Mas nós precisamos tirar. Nós precisamos tirar isso. E a gente só tira mudando o nosso padrão vibratório. Então, se a gente começar a vibrar desânimo, indisciplina, falta de vontade de viver, a nossa mente vai entendendo isso, o nosso corpo vai adoecendo. Não tem como você pensar o mal 24 horas do dia e seu corpo responder positivamente. Não tem como, nós precisamos mudar. Mudar. Porque muitos de nós estamos carregando o mundo nas costas. E nós não podemos fazer isso conosco. Nós não podemos. Então, é a cervical que dói, é a lombar. O mundo está pesado. Isso é uma falta de caridade com a gente. Porque as pessoas têm problemas, nós temos os nossos. Só que elas também são filhas de Deus. E por que eu preciso colocar todo o peso nas minhas costas? Deus vai cuidar dele também. Então acalma teu coração, porque Deus cuida. Nós não podemos muita coisa. Lembra o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós não podemos acrescentar 1 centímetro da nossa estatura. E nós queremos resolver o problema reencarnatório do outro. Façamos a nossa parte com serenidade e deixa que Deus cuida. Sem desespero, não é? Deus cuida. Isso a gente não pode esquecer. Porque Ele é Pai. Mas João nos ensinou que Ele é amor. E o amor, quando ensina, a gente nunca esquece. Não é? Marta distraía-se em torno de muito serviço. Olha lá, a nossa porção. Marta, distraindo-se. Você sabe o que é se distraindo-se? É o que nós estamos fazendo. Desculpe se tem alguém que não está distraído. Porque eu várias vezes me pego assim. Jane, acorda. Está distraindo. Sabe o que é distrair? Perder o foco. Perder o foco da existência. Então você tem um foco. Você casou, constituiu família, filhos. Está tudo bem. Mas num belo dia de verão, você resolve que não quer mais ficar casada, porque dá muito trabalho. Conquistar alguém todo dia dá muito trabalho. E aí você começa a perder o foco. Já não faz mais sentido aquela vida de casado, que é aventuras. Que é aventuras. E isso é perder foco. É distrair do teu compromisso. Quando nós perdemos foco? Quando Jesus te convida para uma tarefa, e você começa a fazer muito bem. Mas aí vem os convites da vida e você começa a perder o foco. Já não satisfaz mais só aquela pregação simples, só a maneira simples de tratar as coisas espirituais que devem ser simples. O nosso ego começa a crescer e vamos vislumbrando um mundo que não precisa ser nosso. Distraímos no caminho. Um caso muito grave de distração é quando vem lá o papai e a mamãe com um compromisso seríssimo de trazer à reencarnação espíritos que faliram e que perdem a oportunidade e renascem muitas vezes com uma síndrome de Down, uma deficiência, uma paralisia. E aí, um dos dois acha que é demais, que é muito sacrifício, distrai-se, abandona o filho, que necessitava tanto daquele apoio paternal. E aí, se os irmãos falam assim, mas ela está exagerando, procurem as APAES. Veja quantas crianças ficaram só com a mamãe ou ficaram só com o papai, porque o outro não suportou o peso. Não é? Então é a nossa realidade. Nós distraímos. Às vezes nós programamos uma vida tranquila, com um salário
que dê para viver. E a gente sabe que não poderia ter outro, porque nos perderíamos. E aí, de repente, surgem aquelas propostas. Olha, esse emprego aqui você vai ganhar muito mais. Só que você vai ter que viajar, vai ficar fora de casa. Mas olha, o salário compensa. Aí a gente pensa assim, mas é só por uns 4, 5 anos. Olha aí, distraindo, perdendo o foco. Quando a gente vê, está envolvido com outras coisas e não quer mais aquela proposta simples, não é? Então, Marta estava distraída. Ficou tão atarefada com as coisas e não percebeu que o hóspede divino estava em sua casa. E ela fica brava. Colocando-se perto, olha o que Lucas fala. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente começa a estudar Evangelho, é natural a gente se afinizar com um personagem e não gostar do outro. A gente fala, mas essa Marta, hein? Não podia ser diferente? E ele fala assim, colocando-se perto, quer dizer, Marta não hospedou Jesus? Colocou ele aqui. Ela estava perto, mas ainda não estava na sintonia do mestre. Ainda estava procurando outras coisas. Ela não se colocou no estado contemplativo. Colocando-se perto, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajuda. Imagine vocês, Jesus, o hóspede, tendo que resolver um problema familiar. Tendo que dar opinião. É como a gente está brigando com o marido, aí chega a visita, a gente fala para ele se eu não estou com a razão. Não é? E aí a visita fica assim, ai meu Deus, o que eu falo? Né? Se eu defendo um, o outro vai brigar. Né? Então, Jesus estava nessa situação. Mas veja que Marta, ela estava perto de Jesus. Quer dizer, olha, se ela mudasse o foco um pouquinho, ela ia entrar na mesma sintonia. Ela ia saber qual a boa parte que estava faltando. Em resposta, o Senhor lhe disse, Marta, Marta. Olha Jesus chamando a individualidade. Marta, Marta. Inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Agora vamos voltar para nós. Por que nós estamos inquietos? Está nos faltando muita coisa? O que nós ganhamos por mês não dá para o necessário? O carro que a gente tem, a casa que a gente tem, o amor que a gente tem, não é suficiente? Porque, gente, quando nós fizemos a lista, eu fiz a minha também. E o que eu pude pensar? Que as melhores coisas que nós já vivemos, nós não precisávamos de dinheiro. As melhores situações que nós registramos como coisas boas, não precisavam do dinheiro. Lembra quando a gente dormia num quarto apertado, com todos os irmãos, com a avó, às vezes não tinha nem cama. Ou quando era aquela festa de família, de Natal, todo mundo dividia lá um refrigerante e comia aqueles docinhos do bar. Era o que trazia felicidade. Era o que marcava a nossa vida com coisas importantes. Era esses contatos que preenchiam a nossa alma. E isso foi distanciando. Nós fomos ficando sofisticados demais para viver o Evangelho dentro da simplicidade. Então, se a gente pensar, o que nos inquieta hoje são as buscas que não vai dar em nada. Porque todos nós vamos voltar para o caminho da simplicidade e ver o que é bom, como se fosse aquela música, uma casa no campo, uma casinha para morar, e alguém que a gente ama do lado. Porque muitas vezes temos provas para passar, que se nós não estivermos com amor do lado, fica muito mais difícil. Então o alto, ele sempre provê a nossa vida. Nós é que precisamos escolher quais as coisas que nós estamos tomando para nós.
Porque a pessoa que a gente mais ama pode ir embora hoje. Pode fazer a grande viagem. E nós vamos encontrar alegria para continuar vivendo? Precisamos encontrar. Mas precisamos começar a fazer as melhores escolhas. É aquilo que vai ficar na nossa alma. Então, toda vez que sentirmos essa agitação crescer, chama o teu nome e fala, calma, serena, e vamos resolvendo. É assim que faz, em qualquer idade. Não importa se tenhamos 15 ou 70, mas precisamos ter essa paciência para ir resolvendo a nossa vida. Porque Deus continua no comando. Deus continua com os seus espíritos auxiliares, ajudando a cada um a resolver e achar a melhor solução para tudo. Nós é que não podemos esquecer disso. Então Jesus falou assim, olha, você está muito agitada, calma. Porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. E o que nós estamos escolhendo da vida? E aí a gente pergunta assim, mas que boa parte que Jesus está falando? Que boa parte que Jesus está falando? E eu vou ajudar. Jesus estava falando daquilo que a gente coloca aqui dentro. As coisas que a gente está colocando no coração. Essa é a melhor parte da vida. Porque dinheiro no mundo nenhum vai trazer o filho que perdeu a vida num acidente automobilístico. A tua filha que se prostitui, dinheiro nenhum vai trazer ela de volta. Mas o teu amor poderia trazer. O marido que te deixou por causa de uma aventura, dinheiro nenhum traz o sentimento de volta. Mas o que a gente tem aqui? O que é necessário é o amor. E quem vai dizer para o nosso coração que a gente não pode amar? Porque a gente ama. A gente simplesmente ama, então não adianta falar. Não ame mais. Ela não merece, o coração teimoso vai e ama. Porque nós nunca vamos nos arrepender de amar. Nunca. Mesmo que não vale a pena. Mas amar é bom, em qualquer sentido. A alma que aprendeu a amar, começa a vislumbrar novos painéis. Começa a compreender que o amor na sua plenitude é a única coisa necessária para acerenar o nosso coração. Então, possamos nessa noite buscar o que é necessário. Qual a boa parte que Jesus estava falando para Marta? Que Ele possa nos ensinar a buscar a boa parte, para que o nosso coração possa parar de doer, para que a nossa mente possa se acerenar e que nós possamos aprender a buscar as melhores coisas para a nossa vida. Sejamos brandos, mas sejamos também aqueles corações que sempre dizem, Senhor, eis aqui a sua serva ou o seu servo, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, que eu possa descobrir qual o melhor caminho a tomar e ser mais feliz e amar mais, a perdoar mais e descobrir que realmente a única coisa necessária é desenvolver o amor em nós. Que Jesus nos abençoe, nos conforte, cure as feridas da nossa alma e nos ajude a sermos muito melhor. Muita paz a todos.